essa página. É essa mesmo. Deixa eu aumentar a letra. Eita, foi demais. Não, tá bom. Pronto, então, tá aí, Tá Júlia. bom. Isso. Aí, deixa eu só baixar um pouquinho, porque aí fica melhor para ver mais lá embaixo. Pronto, pode começar. Bora lá. Lutas e conquistas plebeias. Desde a fundação de Roma, Então, é, os plebeus representavam uma grande parcela da sociedade, mas não tinham direito à participação política. Mesmo os poucos artesãos e comerciantes que conseguiam enriquecer continuavam sem direitos políticos. Durante as guerras, os plebeus eram obrigados a abandonar suas propriedades para defender a cidade. Isso aconteceu muitas vezes durante a República Romana, resultando na desorganização da produção agrícola e em- no endividamento dos camponeses. Os camponeses que não conseguissem pagar seus empréstimos podiam ser escravizados até que pagassem integralmente suas dívidas. O que era frequente? Essa situação motivou diversas revoltas dos plebeus. Em 494 a.C., convocados para uma campanha militar, eles se retiraram para o Monte Sagrado, próximo à cidade, e ameaçaram não ir à guerra, caso suas exigências não fossem atendidas. Pressionados, os patrícios foram obrigados a criar o cargo de tribuno da plebe. Então, essas foram as lutas das conquistas plebeias, né? Que está dizendo aqui que durante a guerra eram obrigados a abandonar sua propriedade para defender a cidade. Então, eles tinham que, né, abandonar tudo, ir para a cidade e lutar. Mas aí os camponeses não conseguiam, aqueles que não conseguiam pagar, estou com ele, não conseguiam pagar, eles eram escravizados. E depois foi que aconteceu. Essa situação motivou diversas revoltas plebeias. Então, em 494 a.C., convocados para uma campanha militar, eles se retiraram para o Monte Sagrado, próximo à cidade, e ameaçaram não ir. Quer dizer, eles já estavam tão saturados, já estavam tão cansados de tanta revolta, de tanto massacre, que eles, né, decidiram dar um basta nisso. Então, foi o que aconteceu. Aí, a guerra, caso suas exigências não fossem atendidas, pressionaram os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram pessoas, né, de poder, né? E aí, esses patrícios viram que ele não ia mesmo, e se eles não fossem, iam terminar perdendo a guerra mesmo, que eram a classe menor, os plebeus, camponeses, pessoas mais simples, que quem ia para a guerra e lutava muitas vezes ganhava. Então, dizendo que isso não ia acontecer, foi que eles fizeram? Fizeram a tribuna do poder, certo? Isso aqui é a gravura, né, mostrando eles indo para a guerra. Marconildo, pode passar adiante agora, para terminar a leitura. Marconildo, pode subir a página. Isso. Olha, aqui, tá vendo? Mostrando a revolta do Monte Sagrado, né? Se é gravura, uma gravura mostrando se for a revolta deles, então eles se revoltaram. Então, os tribunos eram escolhidos anualmente pelos plebeus. No início, eram eleitos 2 tribunos. Depois passaram a ser 10. Com o tempo, conquistaram o direito de proibir as decisões do Senado e até de suspender atos de cônsules e magistrados. Em 450
a.C., novas revoltas plebeias conseguiram que as leis romanas passassem a ser escritas. Até então, as leis eram baseadas nos costumes dos antepassados e transmitidas oralmente. Então, oralmente, desde a formação, sua aplicação ficava a critério dos governantes, que defendiam os interesses dos patrícios. A elaboração de um código de lei, que foi gravado em 12 tábuas de bronze, alterou essa situação. O código ficou conhecido como a Lei das 12 Tábuas e continha regras dos antigos costumes e outros que beneficiavam os plebeus. A plebe foi conquistando novos direitos, como a abolição da escravidão por dívidas. Em 445 a.C., por exemplo, a Lei Canuleia permitia o casamento entre patrício e plebeu. Porém, essa possibilidade acabava valendo só para os plebeus enriquecidos com as atividades comerciais. Ao longo do tempo, a elaboração de várias leis deu origem a 3 áreas destinando direito público, referente às relações entre os cidadãos e o Estado. O direito privado relativo aos interesses dos particulares e o direito internacional, que regulava as relações entre todos os povos ligados ao Império Romano. Essa organização do direito é utilizada até hoje em muitos países, incluindo o Brasil. Então, aqui está a continuação, né, da luta a conquista dos plebeus, né? A luta dele continuava. Então, eles aí, depois aqui tem dizendo, os outros tribunos eram escolhidos anualmente pelos plebeus. No início eram eleitos 2 tribunos, depois passaram a 10. Com o tempo conquistaram o direito de proibir as decisões do Senado e até suspender atos de cônsules e magistrados. Aí, em 459 a.C., a revolta plebeia conseguiram que as leis romanas passassem a ser escritas. Como ele diz, né? Antes eram oralmente. E essas leis oralmente eram como eles falavam. Eles chegavam assim, pegavam aquelas leis que eles tinham escrito e iam à praça, né? Uma praça, ou então um lugar assim que fosse bem... geralmente era praça, né? Mas um lugar assim que todo mundo pudesse sentar e escutar, e então ele ditava aquelas leis. Mas aí eles queriam que fosse escrita, porque você sabe que às vezes as palavras vão ao vento e não adianta de nada. Então eles preferiram que fosse escrita. Então aí, como ele diz, essa elaboração de lei, essa elaboração de um código de leis, que foi gravada em 12 tábuas de bronze. Aí aí alterou essa situação. O código ficou conhecido como a Lei das 12 Tábuas, porque foi gravada, né? Todas as leis que eles queriam estavam ali gravadas. Depois, aí as regras dos antigos costumes, e aí vai, né? A plebe foi conquistando os novos direitos, como a abolição da escravatura por dívida, que é aquela dívida que eles dizem que os camponeses, se não pagassem as dívidas, viravam escravos, né? Até pagar. Depois que ele pagasse, aí ele ficava livre de novo. Continuava sendo camponês, mas ficava livre. Aí ele diz, em 445, por exemplo, a Lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Então, porém, a possibilidade acabava valendo só para os plebeus enriquecidos com as atividades comerciais. Então, eram os plebeus que, por meio do seu trabalho, tinham enriquecidos, comerciantes, artesãos e por aí vai. Só que aqueles que continuavam ainda com o comércio pequeno, com seus trabalhos pequenos, camponeses, não tinham direito de casar com os patrícios. Aí ele diz também aqui, ele diz, ao longo do tempo, a elaboração de várias leis deu origem a 3 áreas destinadas a direito público referente às relações entre os cidadãos e os estados. O direito privado, relativo aos interesses dos particulares.
e o direito internacional, que regulava as relações entre os estados e os povos ligados ao Império Romano. Essa organização de direito é utilizada até hoje e em muitos países, incluindo até o Brasil, certo? Então, vamos passar adiante. Próxima página. Viu, Marconildo? Próxima página. Valeu, obrigada. Aí é o expansionismo romano. Esse expansionismo, as disputas de Roma com os povos vizinhos, com os povos vizinhos, pouco a pouco produziram vitórias e conquistas territoriais. Desde o século V a.C., os romanos expandiram seus domínios por toda a Península Itálica e depois por outras regiões, como mostra o mapa aqui. Então, aqui ele está mostrando um mapa, ele diz mapa, mostra a expansão romana ao longo dos séculos pelo continente europeu. Aí a gente está vendo aqui a expansão romana, 5 a.C. e 1 a.C. No verdinho que ele está vendo, esse verdinho aqui, são os estados romanos em 200 a.C. O amarelinho é a conquista romana entre 200 a.C. a 1200. Então, nessa conquista romana, nós temos todos aí, ó, esses lugares que a gente está vendo aqui. Aí nós temos aqui, ó. Espera, aí. Sim, o amarelinho. Espera, viu? Aí vem o rosa. Acho que é rosa, é lilás. A conquista romana entre 1200. O laranja. A conquista entre 57 a.C. a 44, sob Júlio César, né? Imperador de Roma. E o verdinho, território independente aliado de Roma. Aí esse aqui que tem, ó, províncias romanas e data da conquista. Nesse processo, a expansão romana se depararam. Então, aqui, tudo isso que ele mostrou, então a cidade aqui, ó, Galeia, na Europa, aqui tem muitas cidades, gente, não está dando para ouvir, sinceramente. Mas Ásia, e tem várias cidades, essas cidades, todas que estão aqui foram expansionismo de Roma, viu? Não está dando para enxergar assim, os nomes. Misericórdia. Aí, mas aqui na legenda está bem direitinho. Estados romanos em 200 a.C. São esses que estão em verdinho, são os estados. Todos esses que estão em verdinho a gente vê. Os amarelos, as conquistas romanas, né? Os roxinhos ou rosa, que eu não sei, eu acho, no meu ver aqui, é rosa. Não sei se é lilás também. Mas aqui é conquistas romanas entre 1200 a.C. Esse laranjinha aqui é a conquista entre 57 a.C., sob o comando de Júlio César, o imperador, e o verdinho, os territórios independentes aliados de Roma, e as províncias romanas e data de conquista. Nesse processo de expansão, os romanos se depararam com a força e potência da cidade de origem fenícia de Cartago. O antigo porto de Cartago tinha capacidade para abrigar 200 navios de guerra, localizado ao norte do continente africano. Tinha mais de 300 mil habitantes e possuíam muitas colônias na região do mar Mediterrâneo. As disputas entre Roma e Cartago, pelo controle comercial do Mediterrâneo Ocidental, levaram em 264 a.C. as Guerras Púnicas. Aí tem de Púnicos, em latim, relativo a Cartago. Após muitos conflitos, Cartago foi derrotado em 1466 a.C. Roma dominou os territórios de cartaginenses. No século seguinte, os romanos prosseguiram
seus expansionismos e conquistaram o... Não está dando para ver aqui, eu vou tirar. Ai, não sai. Conquistaram o... Deixa eu ver aqui no meio. Isso, Marconi, valeu. E obrigado. Conquistaram a Macedônia, a Síria e a Grécia e o Egito. Aí aqui tem assim, saiba mais, Arquimedes. Arquimedes foi um grande cientista, Siracusa, cidade localizada na Itália, da Sicília, na Magna Grécia. Nasceu em 287 a.C. e morreu em 212 a.C., durante a época helenística. Uma de suas invenções mais famosas ficou conhecida como parafuso de Arquimedes. Trata-se de um dispositivo que era muito usado na agricultura para elevar a água, transportando-a de um lugar para outro. Vejam seu funcionamento da imagem do lado, segundo o relato de alguns historiadores e pensadores romanos, entre eles Tito Livio, o Plutarco, certo? Tito Livio, o Plutarco, 45 depois de Cristo, 1120 depois de Cristo. Arquimedes foi morto nas guerras púnicas após um certo nas guerras púnicas. Me perdi. Fica falando. Nas guerras púnicas, após um certo de 2 anos a Siracusa. O general que comandava o exército romano sabia da importância, baixa isso, Ingrid, da importância, influenciando ou estudaram suas obras. Um exemplo foi o pensador italiano Galilei, da Idade Moderna. Então, aqui, esse Arquimedes aqui, como ele diz, um grande cientista de Siracusa, na cidade localizada na ilha de, na ilha de Sicília, na Magna Grécia. Nasceu em 287 a.C. e morreu em 212 a.C. Aqui ele está mostrando, né, o que ele fez, a representação artística do parafuso de Arquimedes, como ele diz, né, que realmente parece ter um parafuso, assim, para puxar a água, né, que ele diz assim, uma de suas invenções mais famosas ficou sendo conhecida como parafuso de Arquimedes, que tratava-se de um dispositivo que era muito usado na agricultura para elevar a água. Então, está mostrando aqui como era esse dispositivo que ele fez para puxar a água, para levar para irrigar, ó, tá vendo? Aqui é a plantação, e aí ele tirava a água do rio e aguava as plantas. Muita inteligência, né? E a representação artística desse parafuso. Então, o general que comandava o exército romano sabia da importância do cientista. Então, sabia da importância, mas o soldado mal informado invadiu sua casa e o matou, né? Então, quer dizer, ele foi morto. Aí ele diz assim, foram influenciados ou estudaram suas obras. Um exemplo foi o pensador italiano, que foi Galileu Galilei, na Idade Moderna. Certo. Então, aí vamos para a outra página, para a gente ver. Já terminei essa leitura. Vai ser o poderio militar, isso mesmo, poderio militar. A organização militar foi um importante fator na expansão territorial de Roma. Observe a ilustração a seguir, que mostra as características dos acampamentos militares romanos, os únicos no mundo antigo que podiam ser
montados e desmontados de acordo com as necessidades da movimentação das tropas. Também como segurança, em volta do acampamento havia um fosso rodeado por paliçadas. Então, aqui está grifado e aqui está o significado de paliçadas. Defesa externa feita de estacas de madeira e ficada no solo. Tá vendo? Feito paliçadas. Além dos navios, o exército romano possuía catapultas que arremessavam pedras e outros objetos para os inimigos. Então, eles estão mostrando aqui essas paliçadas, como é feito, isso como era feito, né? Aqui tem as paliçadas, mostrando. Aqui tem as tendas dos comandantes, que ele está mostrando. Aqui tem as tendas dos legionários e a torre de vigia. Então, como ele diz, tá vendo? Era o único que podia, como ele diz, mostra as características do acampamento militar romano, os únicos que podiam ser montado e desmontado de acordo com as necessidades, como a movimentação da tropa. Então, eles ficavam de vigia ali, e se fosse necessário, tiravam rapidamente e botavam em outro lugar e por aí ia. Então, eram os únicos que tinham essa inteligência de fazer isso nessa época. Esses são os poderios militares. Agora, vamos ver as consequências das conquistas romanas. Viu, Marconildo? A próxima pode passar a página aí. Consequências das conquistas romanas. Marconildo? Marconildo? É porque ele está dando aula. Marconildo? Ele está dando aula também, fica ocupado. Oi? Você não pode passar? Não, posso não. Esse é com ele. Só ele que tem. Marconildo. Ele está ocupado. Peraí que ele tá vindo, viu, tia? Que eu pedi pra minha irmã, que é do oitavo, chamar ele. Tá bom, tá. Isso. As consequências das conquistas romanas. Obrigada. O expansionismo romano teve profundos efeitos sobre sua cidade, entre os quais se destacavam envios de riqueza das áreas conquistadas por Roma, aumento do número de escravos que passavam a ser... Vai para onde, filha? Que passavam a ser de mãos de obra romana, formação de latifúndios dominados pela aristocracia patrícia. Aí ele diz, veja o esquema seguinte. Emergência e protagonismo de poderosos chefes militares, aparecimento de grupos sociais ligados à expansão comercial, mercadores e banqueiros, e dos plebeus da sociedade chamada de proletários. Ocorrência de guerras civis ou civistas que opunham os diferentes grupos sociais romanos. Fortalecimento dos generais e enfraquecimento das instituições republicanas. E deterioração da República Romana por causa das guerras internas. Observe os esquemas a seguir que mostram que as intenções sociais provadas pelas conquistas romanas levaram à crise da República. Então, isso aqui ele diz as consequências das conquistas romanas. Então, foram as consequências que aconteceram. Aí ele diz, vou reler para a gente memorizar melhor ainda. O expansionismo romano teve profundos efeitos sobre sociedades, entre os quais destacavam. Então, são os efeitos das sociedades. Estão destacados, né? O envio de riquezas das áreas conquistadas para Roma, das áreas que conquistavam a riqueza, né? Ele é para Roma. O aumento de número de escravos, então aumentou mais a quantidade de escravos, que passaram a ser base de mão de obra romana.
Então, as pessoas ficaram escravos e aí aumentou. Formação de latifúndios dominados pela aristocracia patrícia. Emergência de protagonismo de poderosos chefes militares. Aparecimentos de grupos sociais ligados à expansão comercial, mercadores e banqueiros, e dos plebeus da cidade chamada de proletários. Então, proletários que eram os plebeus, né? Ocorrência de guerras civis que opunham os referentes grupos sociais romanos. Fortalecimento de generais e enriquecimento das instituições republicanas, deterioração da República Romana por causa das guerras internas. Então, isso foram as consequências das conquistas romanas. Então, a gente vai passar adiante. Ainda tem umas páginas para poder voltar. Aí, próxima página. Vice Marconildo. Pronto, aí vai ser aí o século II a.C., século II a.C. ao século I a.C. Aí aqui tem conquistas romanas. Família patrícias e de homens de negócios, enriquecimento, essa conquista romana. Camponeses, guerras ocorridas e empobrecimento. Aí fechou aqui, ele tem os conflitos sociais, que foram as conquistas durante famílias de camponeses, conflitos sociais. Depois, estabilidade política, tensões entre patrícios e plebeus. Também o conflito foi... Aí tem generais mais poderosos e mais poderes, que foi que a gente viu também uma das conquistas. E também nós temos as guerras civis, generais mais poderosos, mais poder político. Então, fechou aqui, ó, conflitos, guerras, conquistas e conflitos também. Então, saiba mais um pouquinho. Latifúndios, a origem dos proletários e os negócios e os negociantes. Aí tem aqui, os latifúndios na Roma Antiga eram grandes propriedades agrícolas que pertenciam à aristocracia patrícia, nas quais se plantavam cereais e se criavam gados. Os latifúndios se formavam com a obtenção de terras de pequenos proprietários endividados ou com a conquista de territórios de povos inimigos. Nessas terras, utilizavam-se principalmente mãos de obras escrava. A produção era feita com largas escalas, com o objetivo de comercializar os produtos. Os latifúndios prevaleceu em algumas regiões, como a Sicília. Os pequenos proprietários não conseguiam concorrer com as grandes propriedades. Se acabaram arruinados. Muitos migraram para as cidades, onde passaram a viver em condições miseráveis. Eram chamados de proletários, pois, como não pagavam impostos, eram considerados úteis apenas pelos filhos que geraram prole. Ao longo do tempo, a tradição agrícola romana passou por muitas transformações, principalmente por causa das conquistas militares e dos contatos com diversos povos mediterrâneos. Uma dessas transformações foi o surgimento de homens de negócios como os banqueiros. Entre os negociantes estavam chefes militares e políticos que possuíam grandes patrimônios.
um exemplo é conceder, um exemplo é Concidos, né? Concidos, que em 63 a.C. tinha uma fortuna de 15 milhões de 15 milhões de sostécios, antigas moedas romanas, sostécios, antigas moedas romanas. Para entender o valor dessa fortuna, deve-se entender que 2.200 sostécios eram suficientes para alimentar uma família durante um ano na cidade de Pompeia. Então, olha só. Isso aí são os latifúndios e as origens dos proletários e os negociantes. Então, ele está mostrando os latifúndios de Roma, o que era o latifúndio de Roma. Depois, a gente viu que os latifúndios eram grandes proprietários. Vimos os proletários, que eram as pessoas que não conseguiam que não tinham grandes propriedades, né? São os proletários. E os negociantes, que eram chefes militares e políticos, que possuíam grandes patrimônios. Um exemplo que eles estão dando aqui é que ele está vendo. Aqui ele tinha uma fortuna de 15 milhões de sostérios, quer dizer, antiga moeda romana. Então, eles eram muito ricos, né? Tinham muito dinheiro nesse caso aí. Aí ele diz que ele diz assim, para se ter uma base, era 2.200 sostérios, eram suficientes para defender uma família durante um ano na cidade de Pompeia. Além disso, Aí, Marconildo, passa adiante, por favor, para eu ler o restinho. Lembro do teu colírio, está doendo meus olhos. Marconildo, passa um pouquinho aí adiante, só para eu terminar de ler. Vai acabar a aula, só falta 1 minuto. Certo, aí quando acabar a gente vai ter que fazer uma revisão. Viu? A gente vai para a segunda aula, viu? Vou mandar o segundo link, tá certo? Tá certo. Pronto, então até já. Bom. Tchau, turma. Até já. Tchau, cheio do tal.